especial aqui ao canal do YouTube. Vamos estrear uma rúbrica que é o Campo de Milho Virtual e para isso nada melhor do que o Pedro Martins, que é o convidado aqui deste vídeo, que é técnico da Syngenta e que nos vai explicar o porquê que a fase vegetativa do ciclo cultural do milho é tão importante e porque é que os produtores e técnicos que trabalham com esta cultura devem estar atentos nesta primeira fase inicial. Olá Pedro. Olá. Muito obrigada por estares aqui nesta entrevista que é um pouco mais informal, em contexto mais prático. Diz-me, para nós começarmos, diz-me uma coisa. Os agricultores começaram então a campanha do milho e à medida que nós vamos agora passeando por aí vemos o milho a nascer. Porquê é que é tão importante a fase vegetativa para nós assegurarmos depois numa colheita o milho bons resultados e bons rendimentos? Antes de mais, agradecer da parte da Syngenta o convite para estarmos aqui contigo. Prazer vir falar da cultura do milho. E essa é uma pergunta muito interessante. Interessante porque quem trabalha com o milho tem essa noção, mas muitas vezes esquecemos, com a pressa da sementeira, com a pressa do trabalho, esquecemos que quando fazemos a cultura do milho, fazemos-lo ou para obter quilos de grão, neste caso mais no sul do país, quem faz milho grão, no norte, que é onde estamos, para obter a silagem, que no fundo é a base da dieta das vacas leiteiras. Quando fazemos milho para silagem, uma das partes fundamentais da cultura é também a produção de grão, porque obviamente a parte mais energética, rica da planta de milho está no grão. E o que nós não nos podemos esquecer é que 3 dos 4 parâmetros que determinam o rendimento em grão de uma variedade são determinados durante a fase vegetativa da cultura. Daí ela ser tão importante. Daí ser tão importante, ou seja, conhecendo quando estes parâmetros se formam durante o crescimento da planta, podemos tomar as melhores decisões em determinada fase para tentar rentabilizar ao máximo esta planta. E nesta fase vegetativa, quais é que são os principais problemas que costumam normalmente aparecer e que o agricultor deve, por isso, estar atento nas suas visitas ao campo, à medida que vai monitorizando a cultura? Eu costumo muitas vezes dizer que a planta de milho, até ter 8, 10 folhas, é quase como uma criança. E por isso temos que acompanhá-la de muito perto para evitar perder o menor número de plantas possíveis. Quantas mais plantas nós perdemos, quer seja por um ataque de rosca, quer seja por um ataque de alfinete, quer seja por um acidente climático, estamos a perder plantas. E sempre que perdemos plantas, perdemos maçarocas e estamos a perder rentabilidade da cultura. O rendimento, que é o que os agricultores sabem que é. Isso mesmo. Ok, então o que é que me dizes se nós passarmos para o terreno e tu explicares alguns pontos fundamentais para que os agricultores também nos seus campos de milho possam facilmente identificar os problemas? Okay? Então Pedro, há muitos agricultores que têm uma certa dificuldade em identificarem as diversas estados vegetativos dentro da fase vegetativa. Podes então agora nessa planta de milho explicar muito resumidamente como é que um agricultor pode ver qual é o estado vegetativo da cultura do milho no seu terreno, na sua cultura? Bem, vamos tentar de uma forma bastante simples mostrar-vos então como podemos identificar a fase em que se encontra a planta do milho. Dizer-vos que primeira coisa, para dizermos que um campo do milho se encontra em determinada fase, é importante que pelo menos 50% das plantas se encontrem em determinado estado. Okay? Depois, aquilo que temos que fazer é pegar uma planta e tentar identificá-la. Na parte vegetativa, quando falamos da parte vegetativa, normalmente identifica-se pelo número de folhas que tem a cultura. E aqui começa a surgir grande parte da confusão, isto porque existem muitos métodos para contar o número de folhas da planta de milho. Por exemplo, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o método mais usado é o método do colar das folhas, que foi um método desenvolvido pela Universidade de Wisconsin, que o que faz é considerar uma folha completamente desenvolvida quando o colar das folhas é visível. Ora, a primeira coisa que temos que então saber é o que é o colar das folhas. O colar das folhas não é mais que esta pequena marca branca
entre a bainha da folha e a lâmina da folha. Sempre que conseguirmos identificar este pequeno risco branco, ou seja, o tal colar, consideramos a folha como completamente desenvolvida. Ou seja, por este método, o método colar das folhas, esta planta teria 1, 2, 3, 4. Seria uma planta em V4, ou seja, estado vegetativo 4, porque nesta grande ainda não é visível o colar das folhas. Outros métodos, por exemplo, o método usado em França, que é o método da ponta das folhas, os franceses, consideram uma folha sempre que conseguimos ver a ponta das folhas, ou seja, neste caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O método usado também pelas empresas dos produtos fitofarmacêuticos, e é o método que eu gosto de seguir, isto porque penso que é mais fácil uniformizar uma forma de contar as folhas acompanhando as recomendações dos herbicidas em Portugal e na Europa, para não termos depois esta diferenciação entre o número de folhas, que se chama BBCH. O BBCH o que nos diz é que consideramos uma folha completamente desenvolvida quando é visível a lígula da folha, que é uma pequena estrutura que está na parte de dentro da folha, ou é visível a ponta da próxima folha. Ou seja, a primeira folha do milho que começamos a contar é sempre arredondada, é a única que é arredondada, porque depois todas as folhas são pontiagudas. Então, considerando a primeira folha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vejo a ponta da próxima. Por isso, no método BBCH, esta planta tem 6 folhas. Isto só para vos mostrar que é fácil haver equívocos e confusão, porque se alguém, um técnico de uma empresa dos herbicidas, recomendar, por exemplo, aplicar um Lumax até às 4 folhas, é bom que saibamos que essa recomendação baseia-se no BBCH e não no método colar das folhas. E como vimos, no método BBCH esta planta seria uma planta com 6 folhas, no método do colar com 4 folhas e no método da ponta das folhas 7 folhas. Ou seja, diagnósticos completamente distintos. No fundo estamos todos a dizer o mesmo, mas com métodos diferentes, o que pode levar a más interpretações. E por exemplo, agora nesse estado vegetativo que está a cultura do milho, existe alguma recomendação, algum cuidado especial? Essa é uma pergunta interessante, Rosa, porque realmente esta fase é uma fase de transição muito importante. Eu diria que na fase do crescimento vegetativo há 2 fases cruciais. No método do colar é V3 e V6. No método do BBCH dizemos 4 e 8 folhas. Isto porque às 4 folhas no BBCH o ponto de crescimento do milho está debaixo da terra, ou seja, qualquer problema que tenhamos na parte aérea não vai fazer com que a planta morra, porque o ponto de crescimento do milho está protegido debaixo do solo. Por sua vez, a partir desta fase, ou seja, às 8 folhas do milho, e esta planta, como vimos, tem 6, o ponto de crescimento estará à superfície da terra. O que quer dizer que nesta fase que está a cultura, temos que ter, os principais cuidados que temos que ter são pragas do solo, porque o ponto de crescimento está embaixo da terra e qualquer praga do solo, como a rosca, a Agrotis, Segetum, ou o alfinete, podem matar-nos a planta. E essas são então as pragas que nós devemos ter mais em consideração na cultura do milho? Sim, as que aparecem mais frequentemente? Sim, no nosso país, no norte e no sul, são as duas, diria que são as 2 pragas principais para a cultura do milho. Nesta fase até o alfinete já não é um problema tão... Normalmente não nos ataca tanto nesta fase, é mais a rosca. Eu diria que a rosca nesta fase é a praga que devemos estar mais atentos. E relativamente ao controle de infestantes, existe alguma infestante que achas crítica? Alguma? É outra pergunta-chave, ou seja... Visto que os infestantes acabam por competir por água e nutrientes com o milho e acabam por, no fundo, também interferir no seu crescimento e seu desenvolvimento. Hoje sabemos, está mais que estudado, que as infestantes têm um papel determinante no rendimento da cultura. Ou seja,
quanto mais tarde nós eliminarmos as infestantes, menos vamos produzir. Ou seja, por isso a recomendação é eliminar as infestantes o mais cedo possível. Sabemos que nem sempre é possível. Sabemos que os herbicidas residuais que se fazem em pré-emergência estão muito dependentes da umidade. E, por exemplo, o ano neste momento não vai a favor de aplicar agora um pré-emergente, porque realmente a terra está muito quente. Mas é como estava a dizer, ou seja, eliminar as infestantes o mais cedo possível será determinante. Pedro, então agora que já fizemos aqui uma pequena demonstração dos principais problemas e cuidados que o agricultor deve ter no seu terreno, não sei se já deve ter conhecimento, certamente que sim, a imprensa está a alertar os institutos de meteorologia para as condições meteorológicas que se vão sentir nos próximos tempos, nomeadamente uma vaga de calor. Visto que o milho é sensível a altas temperaturas, que podem, no fundo, comprometer o seu crescimento e desenvolvimento, que conselhos é que tu dás aos técnicos agrícolas e aos agricultores, no fundo, para minimizarem os impactos que o calor pode ter no ciclo cultural do milho? Obviamente nós estamos no Entra do Liminho e este calor não são temperaturas normais para o final de maio. Eu diria que, relativamente à pergunta, principalmente para quem está mais atrasado nas sementeiras, ainda está a semear, acompanhar de perto, porque obviamente o milho precisa de determinada umidade para germinar, e principalmente para quem está agora a semear, acompanhar, porque em alguns casos pode ser necessário alguma água para ajudar a semente a germinar. No milho que está nesta fase, a fase crítica ainda para em termos de água ainda não é agora, é mais para a frente, mas obviamente em casos fortes de calor acompanhar. Eu costumo dizer que o milho é uma planta muito agradecida, ou seja, se olharmos para o milho, se ele estiver mal ele vai nos mostrar que está mal, se estiver bem também nos vai mostrar. Ou seja, todas as pessoas conhecem os sintomas de falta de água, a folha começa a enrolar e nesse caso obviamente se a folha começar a enrolar bastante, é um sinal para começar a ralhar, obviamente. Ok. Obrigada, Pedro. Se querem continuar a acompanhar a cultura do milho, nomeadamente todas as fases que se seguem, não deixem de subscrever este canal, colocar gosto e não percam as novidades, que certamente iremos fazer mais vídeos destes, até para vocês, agricultores e técnicos agrícolas, tirarem o máximo de rendimento e os melhores resultados possíveis da vossa cultura do milho. Até à próxima e obrigado!